Olá pessoal, me chamo Momi, sou seu professor. Aula 52, Harmonia Funcional, Exercício de Cadeia Simples. Começando a segunda-feira. Esse exercício é um exercício simples. A gente vai só fazer o exercício daquilo que a gente viu na aula. E a gente vai falar o que? Da cadência simples, né? Que vai fazer... Tem 3 tipos de cadência para a cadência simples. Eu não falei na aula passada, mas a cadência simples ela é baseada nos acordes primários. Aí vem a dúvida, ei, Momi, qual que são os acordes primários? Os acordes primários é o primeiro, o quarto e o quinto grau de qualquer campo harmônico, dentro da música tonal, né? Então, a gente está falando do quê? Se a gente pegasse campo harmônico de Dó maior, que é o que vai ser feito no exercício, seria Dó maior, Fá maior e Sol maior, né? Momi, essas 3 cadeias que você passou é sempre esses 3 acordes? Sim, na cadeia simples, sim, né? Outra ressalva que eu quero falar é sobre quando a gente está falando de tônica, subdominante e dominante, essas nomenclaturas elas vão mudar quando a gente for falar de cadência composta. Por quê? Porque vai ter a tônica 3, vai ter a tônica 6, vai ter a S2, que é subdominante 2. E o que significa isso? Se eu estiver falando de tônica 3, significa que eu estou falando de Mi menor, se eu usar o campo harmônico de Dó maior, tá? Seria o que eu estou falando do terceiro grau, a tônica do terceiro grau. Se eu estiver falando de S2, eu estou falando da subdominante, que seria, se eu pegasse campo harmônico de Dó maior, seria Ré menor, que seria o segundo grau. Se eu estivesse falando de D7, eu estaria falando do que? Da dominante do sétimo grau, que aí no caso, se fosse o campo harmônico de Dó maior, seria Si diminuto, né? Então, só para deixar claro, pois isso eu não falei na aula passada, né? Então seria interessante a gente ficar bem atento a isso, tá? Então, só para revisar, a aula de hoje é exercício. Para quem está chegando agora, se inscreva no canal. E, mais uma vez, momento Amazon. Quem estiver precisando de uma corda barata, com encordamento para violão, tá aí, ó, essa corda é para você. Canário Giannini, é uma corda que eu uso, né? É uma corda boa, inclusive é a mesma corda que está no meu violão, que eu vou mostrar no exercício, né? E ela é barata. Então, assim, ela é uma corda para quem quer estudar, para quem quer tirar alguma música, né? Ela não seria para, de repente, você fazer um show e tal, onde você vai precisar de umas performances melhor da corda, você não vai conseguir com essa corda. Mas para estudar, para você tirar uma música, essa corda é muito boa, tá certo? Então procura lá na Amazon, o link está na descrição. Essa é a mesma corda que eu falei na aula passada, né? E vamos para o exercício. Então, pessoal, vamos começar com o nosso exercício, né, de harmonia funcional. A gente começou primeiro com a cadência simples, né? E eu não falei no vídeo anterior, mas a cadência simples ela é baseada nos acordes primários, né, que é o primeiro, o quarto e o quinto grau, né? Independente se é o campo harmônico maior ou menor, né? Então, no caso do campo harmônico maior de Dó maior, que eu sempre dou exemplo de Dó, seria o primeiro grau seria Dó, o quarto grau seria Fá maior e o quinto grau seria Sol maior. Então, a cadeia simples ela é feita em cima do primeiro, quarto e quinto grau, né? E aí a gente viu que tem 3 tipos de cadeia simples que vai funcionar os acordes e dar sensações diferentes com os acordes. Talvez não foi muito bem claro na aula passada, mas nessa aula no exercício vai ficar melhor entender. Então, primeira cadência simples que a gente viu foi o primeiro, que foi o que? Tônica, dominante e tônica, né? Por que a tônica, dominante e tônica é o Dó maior e não o Mi menor, por exemplo, que o Mi menor também é uma tônica? Porque a cadeia simples não, mas as nomenclaturas para tônica das famílias do mesmo grau, por exemplo, o Dó seria a tônica no fundamental, o Mi menor seria a tônica, e aí a nomenclatura vai ser T2, né? Quando for o Lá menor, que é a tônica também, a gente vai ver na literatura que vai ficar a nomenclatura T6. A mesma coisa é para as dominantes, vai ficar dominante 2, dominante e dominante 7, a nomenclatura. Então,
que você percebe? Que a primeira cadência, as primeiras cadências que a gente aprendeu, que é a cadeia simples, ela é o quê? É feita só em cima das fundamentais, em cima dos acordes primários, e não nos acordes secundários que a gente vai ver lá na frente, que seria o Ré menor, Mi menor, né, Lá menor e Si diminuto, no caso de campo harmônico de Dó. Né? Mas se a gente fosse falar dos graus, seria o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. E os graus primários são o primeiro, quarto e quinto. Então, explicado isso, vamos entender aqui, né? Peguei o violão, vamos entender aqui a cadência simples, a primeira que a gente fez, que vai dar a sensação do que? De término. Ela vai dar sempre uma sensação de término na sua música. Por que acontece isso? Porque o Sol ele vai dar uma tendência de tensão e o Dó vai dar uma tendência de relaxamento. Né? Lembra que a gente viu? As tônicas elas têm tendência de relaxamento. E aí ficaria assim, ó. Quem já não fez isso, né? Tá vendo? Então deu uma sensação de término, né? Então às vezes a gente vai vir para um término, daria isso. Por quê? Porque o Sol, nessa cadência simples, que é a primeira cadência que a gente aprendeu, que é a cadência autêntica, ela vai dar essa sensação de término. A segunda cadência que a gente viu foi a cadência plagal. A cadência plagal é tônica, subdominante e tônica. Lembra, mesmo processo, é subdominante a Fá maior, porque se fosse a Ré menor, que é o segundo grau, seria S2. Como a gente está falando só do S, né? Que é subdominante na nomenclatura, a gente está se referindo ao quarto grau. Então tudo que a gente for falar agora nesse momento de cadeia simples é sobre o primeiro, quarto e o quinto grau. Tá? Não estamos falando sobre os acordes secundários. E aí no Fá, o que a gente viu? Que o subdominante ele dá uma tendência do quê? De movimento ou de preparo para o quinto grau. Né? E como que era a cadência plagal? A cadência plagal era primeiro grau e quarto grau. Né, tônica e subdominante, aí ficaria assim. Tá vendo? Dá uma sensação do quê? De movimento, né, na música, né? E aí é bom para às vezes fazer canto, por exemplo. Né? O canto dá para porque o quarto grau, que é subdominante, também dá a sensação de instabilidade. Aí é bom para canto, por exemplo. Beleza. Agora a gente vai ver o que? Vamos ver a terceira cadência simples, que é cadência perfeita, que é tônica, subdominante, dominante, tônica, ou seja, Dó maior, Fá maior, Sol maior e vai concluir no Dó, né? Que é essa daqui. Então você vê esse trecho, quem já não fez isso, né? Por que isso acontece? Mesmo processo, o Dó vai dar o relaxamento, o Fá vai dar um movimento e preparação para a quinta, aí vem a quinta, que é o Sol maior, e o Sol maior ele vai concluir no Dó maior. Por quê? Porque a dominante com a tônica, no caso da tônica 1, né, que é essa que a gente está falando em estado fundamental, que é Dó maior, vai cair Dó. Veja, eu estou falando Dó, né, mas é porque a gente está falando do campo harmônico de Dó maior para dar exemplo. Mas eu sempre digo, vamos pensar sempre em grau, tá? Então seria a tônica, primeiro grau, estado fundamental, subdominante, quarto grau, que seria Fá maior, dominante, quinto grau, que seria Sol maior, e Dó. E aí quem já não fez isso, né? Cantando. E
E aí acontecem esses efeitos. Mas o que é o mais importante aqui? A gente tentar entender a sensação do som, a forma do som. Para aquilo que eu sempre falo, né? É a gente poder construir a música com o que a gente está sentindo de verdade, né? Por exemplo, se eu quisesse terminar a música, então eu já penso que eu poderia fazer isso aqui, ó, Sol e Dó, né? No caso desse campo harmônico, né? Ou dedilhado. Dá para terminar também do Fá para o Dó, por quê? Porque a cadência plagal também vai dar essa sensação de término, só que um pouco mais fraca por causa do movimento, né? Aqui agora eu vou dar uma acrescentada. O que eu fiz aqui? Mesmo processo, ó. Brinquei aqui, tudo improvisado. Cadência, cadência plagal, né, que eu vim aqui, ó. Só que aqui eu acrescentei o grau, né? Acrescentei o grau no Dó. Colocando o Ré. Sol natural, Sol maior, né? Dó maior. Depois eu fiz um Sol, só que mais aberto. Certo? Então é isso, gente. A aula é isso. Treine bastante. Comece pela a primeira cadência autêntica. Depois faz a plagal para sentir o movimento, que é tônica e subdominante, ou seja, primeiro e quarto grau. Depois faz a perfeita, que é tônica, subdominante, dominante e tônica. Tá certo? O treino é esse por hoje. Então, pessoal, terminamos mais uma aula e treino o exercício, foi um exercício básico, volto a dizer, a gente fez com base nos acordes primários, que é o primeiro, o quarto e o quinto grau, né? A gente também falou do que das três cadências, a cadência autêntica, a plagal e a perfeita, né? E, no caso, essas são as cadeias simples. Fazendo essas combinações, você vai dar, se for tônica, subdominante, tônica, você vai dar sensação de movimento, instabilidade, às vezes boa para fazer um canto. Se você for usar tônica, dominante, tônica, você vai dar a sensação de término, aí é bom para você dar tensão na música e dar um término na música também, né? E a completa, que é tônica, subdominante, dominante, tônica, ela vai fazer essa variação desde um movimento leve, né? Que é de Dó para Fá maior, e depois o Fá vai servir como preparação para Sol, que vai dar tensão, vai dar sensação de tensão para Dó maior. Lembra, gente? Parece complicado o que eu estou falando, mas é sempre a ideia da sensação, para tentar entender a forma do som, para você poder chegar mais próximo daquilo que você está sentindo e colocar na música, tá? É sempre essa ideia de sensação. Quando a gente fala de harmonia funcional, a gente vai falar das sensações. Então, até a próxima aula e a gente se vê. Até mais!